Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com Ferrugem. E o tema da aula de hoje é dinâmica, galera, dinâmica. Ferrugem, e o que é dinâmica, Ferrugem? Ora, dinâmica é o ramo da mecânica que é responsável pelo estudo dos movimentos dos corpos. E essas causas estão relacionadas às forças que atuam sobre ele. E o que é uma força, Ferrugem? Ora, força é o resultado da interação entre dois ou mais corpos. Peraí, Ferrugem. Quer dizer, para ter força tem que ter dois ou mais corpos? É exatamente isso, galera. Você não tem força não. Capacidade de realizar força. Beleza? Tipos de interações. Como esses corpos interagem? Bem, a gente pode interagir de duas formas. Primeira, interação à distância. Forças de campo. Primeiro exemplo, força gravitacional. O próximo exemplo, força magnética, força elétrica. Tudo isso aí são forças de campo. Interação de contato. E agora, né? Um exemplo de interação de contato é a força de atrito. Mas espera aí. Força de contato, interação entre corpos que existe quando as suas superfícies estiverem em contato, estiverem em quê? Ó, uma tocando na outra. Beleza? Olha esse outro exemplo de interação de contato, gente. A força de tração. A força de tração, ela ocorre em cordas, em cabo. Nesse exemplo aqui eu tenho aí uma ponte estaiada lá no Pará, chamada alça viária, né? Essa ponte ela é suspensa através desses cabos aí, ó, os cabos de aço, né? Estão sendo tracionados. Mas aqui no ensino médio vamos trabalhar com fio ideal, ou seja, ele não deforma e nem tem massa, tá ok? Eita, e quais são os efeitos de uma força em um corpo? Vamos lá ver, primeira questão? Qual é a primeira? A primeira eu tenho a chamada deformação. Quando eu tenho uma força e aplico essa força em um corpo, ó, gera uma deformação. Olha lá. Oxe. Né? O carro aí batendo atrás da caçamba aí, ó. Aplicou força, deformou. Quando você aplica, né? Aquele supapo, né? Aquele bogue assim, bem dado, deforma também o rostinho lá, ó. Aí no filme Matrix. E você aperta uma latinha de alumínio, também você a deforma. E quando você chuta uma bola, né? Você bate aquela pelota, você chuta a bola. E no momento da interação de contato entre o seu pé e a bola, eu tenho a deformação. Bem, o próximo efeito, gente, é a mudança de velocidade, ou seja, a alteração da velocidade, que chamamos de aceleração, né? Por exemplo, numa largada de uma corrida, por exemplo, de 100 metros, esses corredores estão em repouso. Para eles entrarem em movimento, ganhar velocidade, eles têm que se empurrar no chão, não é verdade? Ou seja, a interação entre o corredor e o chão, ela gera uma mudança de velocidade, uma aceleração. Tranquilo? E ó, pelo incrível que pareça, gente, equilíbrio. Equilíbrio também é interação de forças. Tu tem que ter forças atuando no corpo para gerar um equilíbrio. E a resultante desse equilíbrio, já adiantando, tem que ser igual a zero. E os torques também tem que ser igual a zero. É o torque resultante. Tá ok? Então, ó, recapitulando. Efeitos de uma força. Uma força pode provocar deformação, aceleração e equilíbrio. De boa? Continuando, hein? E como eu posso mensurar, como eu posso medir, né, força? Bem, existe um aparelho chamado dinamômetro, gente. Esse aparelho, muitos conhecem aí como balança de peixeiro, né? A diferença é que lá a balança de peixeiro está calibrada para medir massa, para ferir massa.
Só que ela é um dinamômetro. Como ela é? Ó, ela é, por exemplo, ela tem uma capa metálica, ou pode ser de plástico também, e tem uma mola dentro, né? Quando você estica essa mola, ela deforma e lá tem um ponteirinho que vai indicar a força que é feita. Tá ok? Continua. Então, mas também existe também dinamômetros digitais, tá, gente? Não são só apenas analógicos, mas também como digitais. Beleza, galera? E qual é a unidade de medida, Ferrugem? De força. Ora, a unidade de medida de força, gente, é uma vezes metro por segundo ao quadrado. E físicos para homenagear um grande cientista que estudou, né, essa parte da mecânica, chamada Isaac Newton, homenagearam, chamaram o quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, chamaram de Newton. E a definição de Newton, escrito com letra minúscula, para diferenciar do nome da pessoa, que é com letra maiúscula, claro, né? Mas ela é representada, o símbolo de Newton é com N maiúsculo, tá, gente? Então, 1 Newton é a força que, atuando em uma massa de 1 kg, provoca nessa massa, gente, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Mas existem também outras unidades de força que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas uma unidade que se usou muito e se usa na ciência, na engenharia, é o quilograma-força, representado pela sigla KGF, né? Pelo símbolo KGF. E um KGF equivale a 9,8 newtons. De boa? Continuando, vamos lá. Ó, Ferrugem, força também é uma grandeza vetorial? Isso mesmo, gente. Tá? A força é uma grandeza vetorial. Só para recapitular, né? Se é vetorial, ela tem módulo ou intensidade, que é o valor numérico mais a unidade de medida, que é um sistema internacional, é o Newton. Tem direção, lembra? Direção horizontal, vertical, diagonal. E o sentido. Sentido pode ser norte-sul, leste-oeste, esquerda-direita, de baixo para cima. Toda direção tem 2 sentidos, gente. Não confunda direção e sentido, tá ok? Sistema de forças. O que é um sistema de força? Bem, às vezes eu tenho várias forças que atuam em um mesmo corpo. Essas forças podem ser concorrentes ou não concorrentes. Quando é que ela é concorrente? É quando elas estão aplicadas em um mesmo ponto ou as suas direções passam por esse mesmo ponto. E o sistema de força não concorrente é quando as direções não são as mesmas e nem estão aplicadas no mesmo ponto. Tranquilão? Mas às vezes, não, olha lá, gente. A força, o tamanho da força, me dá o módulo, como é um vetor, né? A direção aqui é a mesma da reta suporte, né? Essa daqui da reta aí. E o sentido é dado pela orientação, para onde essa flecha está apontando. Tranquilo? Forças, né? Resultante das forças. Força é resultante, gente. Quando eu tenho várias forças, né, aplicado no mesmo corpo, eu posso trocar essas várias forças por apenas uma que gera o mesmo resultado. Acompanhe aqui, ó. Eu tenho a força F1, F2, F3, F4, trocando elas por apenas uma única força resultante. E Ferrugem, como é que faz isso na marra, assim? Trocar de qualquer jeito? Não, né, gente? Cada caso é um caso. O caso geral é quando essas forças, por exemplo, F1 e F2, eu sempre faço em pares, né? Elas fizeram um ângulo
teta qualquer ângulo, tá ok? Então aí eu tenho a resultante, que é uma soma vetorial, e essa soma vetorial é calculada a sua intensidade através da lei dos cossenos. A força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes cosseno do ângulo θ. Ufa, né? Cansei. Ó, gente, começou a chover, tá? Não diga não por esse barulho externo aí. Bem, aqui era o caso geral, mas eu tenho os casos particulares. E o primeiro caso que a gente vai ver é quando essas forças tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, fizerem um ângulo de 0 graus entre elas. Ou seja, quando tenho F1 e F2 na horizontal para a direita, a resultante será dada pela soma delas. Olha como uma força resultante é. E como calculo esse módulo? Através da soma algébrica, F1 mais F2. Muito fácil, tranquilão. Segundo caso, é quando as forças forem de sentidos contrários. Ou seja, quando o ângulo entre elas forem um ângulo de 180 graus. Observa como é que vai ficar essa resultante. Olha lá, ó, ficou pequenininha. Ou seja, uma diminuiu a outra, é verdade. Mas observa que a resultante tem o mesmo sentido da maior força, tá, gente? Então, olha lá, força resultante, F1, F2, calculei o módulo, direção a mesma de F1, sentido a mesma de F1. Tranquilão? Terceiro caso, é o caso que as forças são perpendiculares entre si, ou seja, elas fazem um ângulo de 90 graus. Como calcula essa resultante aí, né, gente? Observa que a força resultante é dado aí. Essa daqui, eu posso, para você observar aqui, que aqui eu posso pegar esse vetor F2, ó, colocar na extremidade, a origem de F2 na extremidade de F1, fecho um triângulo retângulo, ó, onde a força resultante é a minha hipotenusa, F1 e F2 são os meus catetos. E então, isso é o teorema de Pitágoras. É, realmente, né? Teorema de Pitágoras, né, gente? Vamos calcular o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tranquilão, tranquilão. E para acabar, hein? Para acabar, eu preciso, às vezes, trabalhar. Me aparece umas questões aí, uma força na diagonal, né? Na física não é muito bom trabalhar na diagonal, então a gente tem que botar na horizontal e na vertical, né? Como é que faz isso? Através do método da projeção. Eu vou ter um Fx e eu vou ter um Fy, né? Ora, quem é Fx e Fy? Mais uma vez, eu tenho um ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, bem aqui, gente, ó. Tá ok? Eu vou pegar esse Fy, né, bem aqui, ó, eu vou botar aqui, trasladar ele. Fy. Mais uma vez, eu tenho a hipotenusa F, a força que foi dada. Eu estou decompondo esse F numa força Fx, que está na horizontal, Fy na vertical, né? Em relação ao ângulo, Fx é o cateto adjacente e Fy é um cateto oposto. Trigonometria, né, gente? Então eu tenho aí, olha, o Fy é o F em pé, não é verdade? Então, se está em pé e está sem sono, não é isso? Então eu tenho que o seno do ângulo alfa é o cateto que está em pé, que é o Fy, cateto oposto sobre a hipotenusa, F. Isolando o F, está dividindo, passando para o outro lado, multiplicando. Eu então isolando o Fy, né? Então tenho aqui F seno do ângulo alfa. Né? Então, para lembrar, Fy está em pé.
Tá em pé, tá sem sono, sem sono, seno, né? Macetinho aí básico aí pra gente. Então aqui eu tenho essa relação, essa projeção, Fy e F seno de alfa. E também eu tenho o cosseno, né? O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, né? Colado, cosseno colado, né? É o Fx sobre a hipotenusa F. Isolando o Fx, o F está dividindo, passa multiplicando. Então eu tenho Fx igual ao F cosseno do ângulo alfa. Olha, então o Fx é o F que está deitado. Se está deitado, na verdade, ele está com sono, cosseno, entendeu aí? Com sono, cosseno, macete aí, né? Então o Fy está em pé, então ele é o F sem sonos, sem sono. O Fx é o F deitado, então ele é o F com sono, cosseno. Então, até a próxima aula, um abraço a todos.